Tudo bom, pessoal? Vamos fazer uma aulinha para tentar ajudar vocês na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que vai ser daqui a pouco tempo. Vou falar mais de um viés ligado à física, mas que pode ajudar vocês nessa prova, tá bom? Então a gente vai falar hoje de ondas, tá? As ondas têm duas naturezas, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, tá? Um exemplo de onda mecânica, por exemplo, né, o som, né, a minha voz aqui. Tem duas membraninhas aqui na minha garganta, que são as cordas vocais, que elas se esticam, né, se contraem, e elas fazem vibrar o ar, né, e o ar vai ficando mais comprimido, mais rarefeito, e ele chega até seu ouvido, faz vibrar o menor osso que tem no corpo, que é o estribo. Essa vibração é codificada como impulso elétrico pelo cérebro, e faz a gente ouvir o som no cérebro, tá? Então esse é um exemplo de onda mecânica, por exemplo, o som. Outro exemplo de onda clássico, né, uma água parada de uma piscina ou de um lago, que você joga uma pedra, vai propagar uma onda nesse lago, né, em todas as direções, igualmente. A gente vai ver essa propagação, a gente consegue ver a olho nu, é macroscópio, porque tem um meio de propagação que é a água, e a gente consegue ver, né, ela se propagando. Ou seja, as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, né? Tanto o som precisa do ar, né? A onda num lago, né? Ou numa piscina, ou no mar mesmo, precisa de um meio que no caso é a água, tá? São dois exemplos aí de onda mecânica que eu dei. Um outro exemplo pode ser uma corda, né? Que está esticada, que você chacoalha ela, você vai ver essa onda se propagando. Ou uma corda de violão que você bate nela, se você olhar de perto você vai ver lá vibrando, nesse caso é uma onda estacionária do violão, né, uma onda específica aí, estacionária, mas também é um exemplo de onda mecânica, tá? Ou seja, precisa de um meio para se propagar. Nesse caso agora o meio é a corda, tá? Outro tipo de onda é a onda eletromagnética, né, que também está bastante presente no nosso dia a dia. Só que essa onda, gente, a gente não consegue detectá-la com nenhum dos nossos 5 sentidos, né? Não dá para sentir o gosto, não dá para sentir o cheiro, não dá para ouvir, né? E não dá para ver também, né, gente? Não dá para ver, não dá para escutar, né? Enfim, não dá para a gente captar ela com nossos sentidos. Mas ela existe, né? A luz é um exemplo de onda eletromagnética, né? A gente consegue ver a luz, mas não consegue ver as ondinhas de luz. Outro exemplo, né, são as ondas de rádio, ondas de TV, né? E raio-x, raio gama, radiação infravermelho, ultravioleta, todos esses são exemplos de onda eletromagnética, né? A primeira pessoa conseguiu provar que elas existiam, apesar de a gente não conseguir ver, né? Tem um monte de coisa que a gente não vê, existe, né, gente? Por exemplo, a gente não vê o ar, mas você liga o ventilador, você sente o ar batendo em você. Então tem coisas que nossos sentidos que têm certa limitação, né? A gente não consegue detectar, mas existe, né? Não é porque a gente não vê que não existe. Bom, o primeiro cara que conseguiu detectar essa onda eletromagnética, eu acho que vale a pena falar, ele fez um experimento capaz de provar que ela existia, foi o Hertz, né? Esse mesmo Hertz que a gente vê das rádios aí, que a gente sintoniza a não sei quantos megahertz, né? Foi homenageado com a frequência, né? Então no sistema internacional as frequências das ondas são dadas em Hertz, né? Graças a esse cara. O Hertz pegou a parte teórica feita pelo, né, James Clerk Maxwell, né? O Maxwell unificou as leis do eletromagnetismo, são as 4 leis do eletromagnetismo, e com a unificação dessas leis ele conseguiu provar através de um experimento, né? Vale a pena falar rapidinho. Lá em 1800 e bolinha, né, o cara pegou uma mesa mais ou menos de uns 2 metros, criou aqui um circuitinho, né, que passava corrente elétrica, que era um tal de faiscador. E ele sabia que essa faísca ia produzir uma onda eletromagnética no espaço e pôs um detector do outro lado. O que era um detector? Um pedacinho de ferro, né, num candelabro assim em pé na mesa, com um espaçamento entre eles. Ele fez todo o cálculo teórico e sabia que essa faísca produziria, ele acreditava, né, até o momento, que produziria uma onda eletromagnética no espaço, né, e fez de uma forma do outro lado da mesa que conseguisse captar essa onda. Então, quando ele ligou aqui o faiscador, produziu uma faísca aqui, que produziu uma onda eletromagnética no espaço, invisível, né, como a gente já falou, e saiu uma faísca do outro lado, né. Tem gente que já foi queimado por muito menos que isso, né. E ele conseguiu provar, né? Na verdade, gente, isso aí foi a primeira transmissão de rádio já existente, né? Ou de internet, ou de WhatsApp da época, né? Depois, graças a essa tecnologia, né, a esse desenvolvimento da física, teórico e empírico depois, né, com a experiência, que a gente foi capaz de produzir
aparelhos como, né, televisão, transmissão de televisão, transmissão de rádio ou de internet, coisas do tipo, através da onda eletromagnética, tá? Então eu dei alguns exemplos aí, né? Raio-X também tem, né? Tem vários tipos de onda, mas o que é interessante da onda eletromagnética é que todas elas, a gente viaja, assim como a luz, à velocidade da luz. Né? Pode ser uma onda de rádio, mas viaja à velocidade da luz. Todas as ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz, gente. A velocidade da luz, essa famosa, né, famigerada velocidade da luz, é uma velocidade enorme, muito grande, a maior velocidade da natureza, né, no vácuo ou no ar, que é praticamente a mesma. Né? Então é a maior velocidade que existe na natureza, mas é uma velocidade finita, né? E é uma velocidade constante. Né? Ou seja, ela é muito grande, mas ela não é infinita. Ela tem um número, né, e com uma precisão a gente calcula enorme, de várias casas decimais. Né? Bom, a gente arredonda ela para um valor de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Gente, pra você ter uma noção dessa velocidade, já falei em outras aulas, mas é importante para a gente tentar, né, entender a magnitude dessa velocidade. Imagina a Terra, que tem 6.400 quilômetros, né, a sua circunferência. Você faz lá vezes 2πr, né, pra vocês lembrarem da matemática, vai precisar também. E vai dar lá mais ou menos uns 36 mil quilômetros. Né? É como se a luz desse 8 voltas em volta da Terra em um segundo. Por mais ou menos, né? Se fosse 30 mil, 10 voltas, mas vamos por lá, 36 mil. 8 voltas em volta da Terra em um segundo, gente. Eu não consigo fazer assim nem com o meu braço, 8 vezes em um segundo. Imagina a luz, né? Que vai lá, sai daqui do Brasil, vai no Japão, 8 vezes em um único segundo. Então é uma velocidade muito grande. Né? Em quilômetros por hora, para a gente ter uma noção, dá 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Uma velocidade realmente absurda. Bom, mas o que tem de importante também? Eu falei que ela é uma velocidade grande e finita, né? Também falei que ela é constante, gente. O que quer dizer que ela é constante? Né? Independente do referencial, ela é a mesma. Oh, referencial, meu Deus! Pensa assim, independente de onde você está, né, do seu ponto de referência, para ficar mais simples de entender, a velocidade é a mesma. Ou seja, se eu estiver parado, acender uma lanterna, a luz vai sair a 300 milhões de metros por segundo. Se eu estiver num caça a 3 mil quilômetros por hora, quase 3 vezes a velocidade do som, e acender o farol do caça, a luz vai continuar saindo a 300 milhões de metros por segundo. Por quê? Porque Deus quis. A gente só mede e vê que isso é verdade. Tá? A velocidade da luz é invariante, né? Independente do seu referencial. É um jeito bonito, formal de falar em física. Tá, gente? Então, as ondas, tanto eletromagnética, né? Vamos falar um pouquinho das características dela, né? Tanto as ondas eletromagnéticas quanto as ondas mecânicas, né? Elas têm algumas características. Por exemplo, elas têm velocidade de propagação. Né? Elas vão se propagando. Por exemplo, uma onda no mar, né? Você vê elas propagando, uma onda no lago. Tem uma velocidade de propagação. Né? Elas têm um comprimento de onda, gente. Comprimento de onda a gente chama de lambda. Né? Essa letra grega aqui que a gente chama de lambda. E o que interessa? Né? É um espaço entre duas partes onde ela começa a se repetir. Por exemplo, dois vales. Né? Dois vales é a parte funda. Né? Lembra de entre duas montanhas? Esse é o vale. Né? Aqui é um vale. Ela começa a subir, vai até um pico, desce e chega em outro vale. De vale a vale, daqui de novo começa a se repetir. Então, né, quando ela começa a se repetir, a gente conta como um comprimento de onda, um espaço de um comprimento de onda. Pode ser também de pico a pico. Né? Aqui é o pico da onda, né, a crista, o pico, como você quiser chamar. E ela vai até um vale, depois sobe e chega aqui no pico de novo. Depois ela volta a querer descer. Quando ela vai se repetir, então a gente conta um comprimento de onda. É o espaço, né, de um comprimento de onda que a gente chama comprimento de onda dessa letrinha grega lambda, que é tipo um Y. Você escreve um Y, descola ele da parede e gruda aqui em cima. Ele fica assim, tá? Chama lambda. Bom, gente, para não ficar muito extenso, né, eu vou continuar em outro vídeo logo mais. Não sai daí que a gente já volta. Um abraço.